E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Adriano. Vamos continuar a resolver as questões de matemática do concurso EAR, Especialista da Aeronáutica 2022.1, certo? Peço a vocês que comentem aqui embaixo o que vocês vão achar da resolução, as dúvidas que vocês vão ter, provavelmente, com certeza, todos têm alguma dúvida que a gente pode ajudar aqui nos comentários, certo? Se você gostar, deixa o seu like, se não gostar, deixa o seu dislike e vamos para o vídeo. A questão 60 diz o seguinte: um número complexo z tem argumento θ igual a 5π sobre 6 e módulo igual a 6. Ele quer saber qual a forma algébrica desse número complexo, certo? Então, a gente pode primeiro representar esse número aqui num plano complexo, para a gente conseguir visualizar como é que, a partir do módulo e do argumento, a gente consegue obter essa forma algébrica, certo? Então, se eu representar num plano complexo esse número complexo, ele vai ter um argumento aqui chamado θ, e esse comprimento aqui é o módulo dele, certo? Aqui é o eixo real e aqui o eixo imaginário. O que é a forma algébrica? A forma algébrica ele mostra esse número complexo a partir das suas componentes no eixo real e no eixo imaginário, certo? Então, se eu projetar, se eu enxergar esse aqui como um vetor num plano complexo, certo? Entender isso como um vetor, ele vai ter uma projeção aqui no eixo real, que é a parte real dele, a gente chama de A, e a projeção no eixo imaginário, que tem um valor B, tá certo? Essa medida aqui é B, tá certo? Então eu posso representar um número complexo a partir do ângulo que ele forma com o eixo real e do seu comprimento, ou eu posso representá-lo através das suas projeções no eixo real e no eixo imaginário. E qual é a relação entre essas duas representações? Então, a gente observa esse triângulo retângulo aqui e vê que essa medida A é o cateto adjacente desse triângulo aqui. E como é que eu calculo esse cateto adjacente? O A se esse ângulo é θ e a hipotenusa é o módulo de Z, então o valor de A vai ser então o módulo de Z vezes o cosseno do ângulo θ. O B ele é o cateto oposto desse triângulo. Então, o B vai estar relacionado com a hipotenusa módulo de Z e o seno do ângulo θ. Certo? Então, uma simples relação no triângulo retângulo, a gente obtém o A e o B. Então, posso representar isso aqui. Se eu sei que o número complexo é representado da forma A mais B vezes I, eu posso reescrever usando os valores do módulo do argumento, certo? Então, o número complexo vai ser igual a A, que é módulo de Z, cosseno de θ, mais IB, que é o módulo de Z, seno de θ, certo? Então, eu já tenho essa representação aqui. Então, o que a gente vai fazer agora é determinar o seno e o cosseno e usar o valor dado do módulo de Z. Bem, agora a gente precisa determinar que é o seno e o cosseno desse ângulo aí. Para isso, a gente pode utilizar o círculo trigonométrico, para facilitar entender que ângulo é esse aqui. Então, se eu fazer o desenho aqui do círculo, esse ângulo de 5π sobre 6, ele pode ser escrito como 6π sobre 6 menos π sobre 6, certo? 5π sobre 6 é igual a 6π sobre 6 menos π sobre 6, certo? Esse ângulo aqui é π, né? Π radianos, que corresponde a 180 graus. E esse ângulo aqui é π sobre 6, que corresponde a um ângulo de 30 graus, certo? Então, esse ângulo de 5π sobre 6 equivale a uma abertura de 180 graus
subtraído de 30 graus aqui. Então vai ser esse ângulo aqui, certo? Vai ter um ângulo de 30 graus aqui, certo? Se a gente observar, com relação ao ângulo de 30 graus, essa abertura aqui de 30 graus, o seno é o mesmo. O seno desse ângulo aqui, isso aqui equivale a 150 graus, é o mesmo que o seno de 30. Porém, o cosseno, ele é semelhante, só que ele é negativo. Enquanto o cosseno aqui é positivo, esse cosseno de 150 graus, essa abertura aqui, ele é negativo. Então, essa vai ser a diferença. Então, a gente tem o quê? Que o seno de 5π sobre 6 é igual ao seno de 30 graus, que vai ser 1/2. Enquanto que o cosseno de 5π sobre 6 vai ser menos o cosseno de 30 graus, que vai ser menos raiz de 3 sobre 2, certo? Só muda o sinal aqui. Então, já temos os valores do seno e cosseno, o módulo, e agora é só calcular. Então, Z vai ser igual ao módulo de Z, que é 6, vezes o cosseno de θ, que é menos raiz de 3 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2, mais I vezes o módulo de Z vezes o seno. 6 vezes o seno de 30, que é 1/2. Certo? Então aqui vai dar 3, aqui vai dar 3. Então o Z vai ser menos 3 raiz de 3 mais I vezes 3, ou 3I. Certo? Vamos ter então que é a letra A. Na questão 61 diz o seguinte: sejam os arcos de 480 graus e menos 4π sobre 3 radiano. No ciclo trigonométrico, esses arcos são tais que ambos estão no... Vamos lá. A gente vai escrever esses arcos aqui dentro do ciclo trigonométrico. Vamos representar aqui. Tem aqui os eixos e o ciclo trigonométrico. Certo? Primeiro, quais são os quadrantes que tem no ciclo trigonométrico? Certo? A gente chama esse aqui de primeiro quadrante. Primeiro quadrante. Esse aqui é o segundo. Esse é o terceiro. E esse é o quarto quadrante. Certo? Os arcos são percorridos em sentido anti-horário, certo? Fazendo aqui um ângulo total de 360 graus. 360 graus, certo? Ou que é equivalente a 2π radiano. 2π radiano, certo? Então, a cada volta completa no ciclo, você percorre um arco de 2π radiano ou 360 graus, certo? No problema, ele dá esse arco aqui de 480 graus. O arco de 480 graus, a gente pode reescrever da seguinte maneira. 480, observe que ele é maior que 360. Então, com certeza esse arco ele vai percorrer o ciclo trigonométrico pelo menos uma vez, porque ele vai percorrer um arco maior do que o 360 graus. Certo? Então, com certeza, ele vai ser 360 mais algum arco para completar os 480, que é 120 graus, certo? 120 mais 360, 480, certo? Então, percorrer um arco de 480 graus equivale a dar uma volta completa no ciclo e adicionar um ângulo de 120 graus a partir daqui. Uma abertura de 120 graus, ele cai no segundo quadrante, que é esse ângulo mais ou menos assim. Isso aqui é como se fosse... Tem uma abertura aqui de 30 graus, com esse 90 graus que tem aqui, 90 mais 30 dá 120. Então essa abertura aqui dá 120 graus, certo? Então, 480 graus ele cai no segundo quadrante. E o ângulo de menos 4π sobre 3? Quando o ângulo é negativo, isso significa o quê? Significa que o arco é percorrido no sentido horário, sentido oposto ao sentido convencionado como positivo, que é o sentido anti-horário. Então o arco é percorrido a partir desse eixo anti-horário, horário no caso, certo? De menos 4π sobre 3.
já para a gente conseguir identificar esse ângulo de menos 4π/3, a gente tem que conseguir associar esse ângulo de radianos à posição dele no ciclo, certo? A gente sabe aqui que um ângulo de π/3 radianos, por exemplo, corresponde a um ângulo de 60 graus, certo? Então, um arco de π/3 radiano equivale a 60 graus. Se eu multiplicar isso aqui por menos 4π/3 equivale a multiplicar esse valor por menos 4. Ou seja, eu vou multiplicar 60 por menos 4. 60 vezes menos 4 dá menos 240 graus, certo? Como esse valor é negativo, significa que ele está percorrendo o arco no sentido horário, certo? Eu posso entender que menos 240 é igual a menos 180. E quanto falta para completar os 240? 60 graus, menos 60 graus, certo? Então, um arco de menos 240 graus equivale a percorrer menos 180 graus, que é esse arco daqui para cá, que dá menos 180, depois percorrer menos 60 graus. Menos 60 graus está aqui. Isso aqui é menos 60 graus. Daqui para cá, essa abertura aqui, como está no sentido horário, a gente contabiliza o arco negativamente. Então, se a gente observar, essa abertura aqui complementa o de 30, dando uns 90 graus aqui, certo? Então, o ângulo cai exatamente em cima do primeiro ângulo de 480 graus, certo? Então, se a gente representar esses dois ângulos no ciclo trigonométrico, eles vão cair exatamente aqui, vai dar exatamente essa abertura aqui. Essa abertura aqui, que equivale a 120 graus aqui positivo, equivale a uma abertura de 480 graus, que é o mesmo que um ciclo completo, mais 120 graus, ou você percorrer menos 180 graus e depois percorrer menos 60, tá no mesmo. Então, os ângulos, eles estão no segundo quadrante, eles são congruentes ou côngruos, certo? Que equivale à letra B. É isso aí. A questão 62 diz o seguinte: o gráfico mostra o consumo médio de gasolina em km por litro dos veículos de uma revendedora de automóveis. Com base no gráfico, é correto afirmar que a quantidade de veículos da revendedora que percorrem 10 km ou mais com 1 litro de gasolina corresponde a um certo percentual do total de veículos da loja, certo? Então esse gráfico aqui vai dizer para mim, para cada faixa de consumo, quantos veículos a revendedora tem disponível, certo? Então, por exemplo, o número de veículos que consomem entre 6 e 8 km percorrem 6 a 8 km com 1 litro de gasolina, são 6, certo? De 10 a 12, que percorrem 10 até 12 km com 1 litro de gasolina, são um total de 12, certo? Então a gente faz a leitura dessa maneira. Para cada faixa aqui, vai corresponder um número de veículos, certo? E outra observação que é dita aqui é que considere que em cada classe o intervalo é fechado no limite inferior e aberto no limite superior. O que é que isso quer dizer? Fechado no limite inferior, que é, por exemplo, nessa faixa de 6 a 8 km por litro, ele é fechado aqui e aberto aqui. Isso significa que são todos os veículos que fazem 6 km até 8, mas não incluem o 8. Por exemplo, até 7,9, 7,99, qualquer quantidade inferior a 8, mas não igual a 8, certo? Então, um veículo, por exemplo, que percorre 6 km por 1 litro, com 1 litro, ele cai nessa classe aqui. Mas, por exemplo, de 8, ele já vai cair nessa segunda classe, porque o 8 está fechado aqui, nesse intervalo aqui. É fechado aqui no limite inferior e aberto no superior, certo? Então, o 8 ele é excluído da primeira classe, porque é aberto aqui, e ele é incluído nessa próxima classe, porque o intervalo é fechado no limite inferior, certo? Então, para cada classe tem um limite inferior e um limite superior. Ele é fechado aqui e aberto aqui. A gente representa dessa forma.
fechado e aberto, fechado e aberto, fechado e aberto, e assim por diante, certo? Colchete indica que esse valor está incluso no intervalo, e o parêntese vai indicar que o valor, o 8, ele está excluído desse intervalo, não faz parte desse intervalo, certo? Então, a pergunta, o que a gente precisa saber aqui é qual o percentual do número total de veículos percorre 10 km ou mais com 1 litro de combustível, certo? Então, os veículos que estão que satisfazem essa condição são exatamente aqueles que estão aqui a partir dos 10 para cima, certo? Então, essas três classes aqui satisfazem a condição. Todos esses veículos que estão nessas três faixas percorrem 10 km ou mais com 1 litro de combustível, certo? Então vamos contabilizar quantos são esses veículos. Nessa faixa de 10 a 12, a gente tem um total de 12 veículos que fazem 10 até 12 km com 1 litro de combustível. Nesse intervalo aqui, de 12 a 14, a gente tem mais 14 veículos que também satisfazem a condição dada. E a gente vai somar também com esses outros veículos que são um total de 8 que percorrem 10 ou mais com 1 litro de combustível. Então a gente vai dividir isso aqui pelo total de veículos. O total de veículos é o somatório de todos os veículos que são representados por essas 5 classes aqui, certo? Então a gente tem aqui 6 mais 8 mais 10 mais 12 mais 14. E a gente quer saber isso em percentual. Então a gente vai fazer isso vezes 100%, certo? Então a gente vai fazer somente essa continha aqui para a gente chegar no resultado. Então vamos lá. No numerador a gente tem 12 mais 14, eu posso fazer 12 com 8 dá 20. Aqui já dá 20 quando eu associo esses dois. Com 14 dá 34. Embaixo no denominador a gente tem o que a gente pode associar para facilitar a conta. Esse 8 com 12 dá 20. Esse 6 dá para associar com 14, que também dá 20. Certo? Então a gente tem esse 6 com 14 dá 20. Esse 8 com 12 também dá 20. E sobra o 10 aqui. Certo? Ou seja, isso vai dar 20, 40, 50. Dá isso vezes 100%. Ou seja, vai dar 34 sobre 50. Ó, a gente percebe aqui, isso está quase em valores percentuais. Certo? Se a gente fizer isso aqui, multiplicar por 2, aqui vai dar 68 sobre 100 vezes 100%. O 100 cancela com 100 e dá 68%. Ok? 68%. Letra C. Isso aí é uma dúvida para vocês. Se a gente mudasse essas condições aqui, por exemplo, em vez de ser intervalo fechado aqui e aberto aqui, fosse o contrário. Fosse aberto aqui e fechado aqui. O que é que isso mudaria no problema? Certo? Se a gente mudasse todos esses intervalos, fazendo aberto no limite inferior e fechado no limite superior, o que é que vai mudar na questão? Certo? É uma coisa que vocês podem pensar e colocar nos comentários, ok?